Amém. Estão me ouvindo bem? Graça e paz. Amém, igreja? Como o pastor falou, quem está aqui vai receber. Amém? Você está com o coração aberto para receber de Deus? Vamos orar. Amém? Aleluia. Pai querido, muito obrigada pela sua presença na nossa vida. Você enviou o seu Espírito Santo Consolador, que nos ajuda em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Muito obrigado porque esse Paracletos, esse ajudador, está conosco nesse momento, nessa hora, para inspirar e trazer a revelação da sua palavra em nossas vidas. E essa palavra não voltará vazia, Pai, mas ela cumprirá aquilo que ela foi designada para fazer. E nós cremos que a tua palavra, como foi dita aqui, ela é viva, eficaz, poderosa, para dividir alma e espírito. E ela vai trazer, Pai, discernimento na vida do teu povo, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dá-nos espírito de sabedoria, Senhor, e de revelação no pleno conhecimento da verdade. Abre os olhos do nosso coração para enxergar a grandeza, a suprema grandeza do seu poder que em nós habita, para que possamos compreender qual é a largura, profundidade, Pai, e a altura do amor de Cristo que excede todo entendimento pela nossa vida. Faz-nos compreender o seu amor por cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço pela inspiração, te agradeço pelo teu mover, te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado pelo Senhor fortalecendo a sua igreja, e nós vamos sair daqui diferentes, fortalecidos, abastecidos, em nome de Jesus. Você concorda? Amém, queridos. Deus tem algo para ministrar para cada um de vocês nessa noite, e enquanto eu pensava a respeito desse culto hoje, eu lembrei de uma ministração que o Senhor trouxe no meu coração esses dias, e o pastor começou a falar sobre fé, e essa ministração ela tem um pouco a ver com fé também, amém? Nós vamos falar sobre a consciência do amor de Deus pela nossa vida, para podermos viver uma vida de fé e de adoração. E nós temos percebido que no meio da igreja do Senhor Jesus, de uma forma geral, as pessoas elas têm esquecido dessa parte tão importante, não têm dado tanta atenção à parte da adoração. Então, nós temos vivido uma vida em que nós temos aprendido a orar, temos tido sucesso nas nossas orações, recebido respostas, mas nós temos perdido aquele coração adorador. Até as nossas músicas hoje em dia não são mais aquelas músicas que falam quem Ele é, né? As músicas estão mais focadas naquilo que nós somos, e não tem nada de errado com isso, mas nós precisamos voltar o nosso coração para adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado. E para isso, irmãos, nós precisamos ter essa consciência, voltar a consciência do amor que Deus tem por nós. Deus ama cada um de nós. Deus ama a sua vida, e tudo que Jesus fez foi por causa do amor dele pela sua vida. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz separação, Deus não escolhe pessoas. Mas quanta gente eu já vi falando, quantas pessoas eu já tive a experiência de conversar, e as pessoas dizem assim: Deus ama mais fulano do que a mim, Deus escolheu mais Beltrano do que a mim. Beltrano é uma pessoa que tem sorte na vida, mas nada dá certo. Quantos de nós já não vimos isso, né? Mas sabe, irmãos, que isso não é verdade, isso é uma mentira do diabo. Deus não escolheu uns para viver feliz e outros para sofrer, não. Deus tem coisas boas e Deus é bom para cada um de nós. Agora, o que vai fazer a diferença na nossa vida hoje, depois de nascido de novo, é o quanto da fé nós usamos, é o quanto da palavra nós aprendemos. E você está nessa noite aqui, você vai aprender uma coisa muito importante. E eu quero já te dizer uma coisa: eu estou acostumada a pregar com criança passando, viu? Não se preocupe, pode deixar eles passar por aqui, por aí, eu só quero a sua atenção, amém? Porque das crianças, elas não tiram minha atenção, não. Eu consigo fazer isso tranquilamente. Já tive criança, 2 dentro da igreja assim, e eu e meu marido, a gente prega tranquilo, com criança em criança, tá? Então, se você fica confortável com isso também, então vai dar tudo certo, tá bom? Então, abre tua Bíblia, vamos dar uma olhadinha. Pastor, eu queria só um pouquinho de água, porque eu estou com um aparelho
É por isso que eu estou falando um pouco, assim, um aparelho que eu tenho que usar o tempo todo, móvel, aí a garganta resseca um pouquinho, por gentileza. Abriram Romanos? Romanos capítulo 5, versículo 8, de 8 a 11, tá? Livro de Romanos, Novo Testamento, fica lá pertinho de Coríntios. Vou ler só quando todo mundo encontrar. Diga comigo, Deus me ama. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Diz assim, ó. Mas, escuta bem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa linda. A Bíblia está dizendo que Deus prova. Ele está dando uma prova de amor. Se você precisa de uma prova de amor, olha aí a prova de amor que Deus dá. Ele prova o amor dele pela sua vida, por cada um que está aqui sentado e aqueles que não estão aqui, aquele que está lá no mundo, que é pecador, que não quer saber de Deus, que está no pecado, que não quer vir para a igreja. Deus ama também. E ele está dizendo, eu provo o meu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Porque houve um tempo em que você estava lá também, no mundo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos da justiça, inimigos de Deus. Não era assim? Embora não intencionalmente, mas a Bíblia diz que éramos dessa forma, irmãos. E quando você e eu estávamos lá no mundo, que a gente não queria saber de Deus, Ele já te amava. E quantas vezes nós ficamos pensando, será que Deus me ama mesmo? E a gente fica tentando fazer obras para Deus, para que Ele possa nos amar mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, não há nada que você possa fazer a mais ou a menos que mude a dimensão do amor que Deus tem pela tua vida. Nem o que você faz, que você deixa de fazer, muda. A Bíblia diz também aqui em Romanos, nesse mesmo livro, no verso 30, vamos pular um pouquinho para o verso 30 e... Romanos 8. Abre comigo, por favor. Vamos dar uma olhada aqui. A partir do verso... Vamos ver do 34. Diz assim... No 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Isso aqui que eu acho lindo, irmãos, e tem tudo a ver com o que nós estamos ministrando hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amou está no passado. E a Bíblia está dizendo que Ele nos amou e que nada nessa vida, irmãos, pode separar você do amor de Deus. Às vezes nós ficamos pensando assim, se eu não fizer isso, se eu não trabalhar na igreja, se eu não der meu dízimo, se eu não der uma oferta, se eu não for para as missões, se eu isso, se eu aquilo, Deus não vai me amar. Sabe de uma coisa? Nada nesse mundo, nem num porvir, tem a capacidade de separar você do amor que Ele tem por você. Separar você do amor dEle. Amém? Ele diz que nem anjo, nem principado, nem tribulação, nem coisa do presente, nem do porvir, nem fome, nem nudez, nem espada, nada nesse mundo separa você do amor de Deus. Deus te ama. E quando nós temos essa consciência de que Deus nos ama, a nossa fé vai operar de forma diferente. A nossa fé vai ficar fortalecida. Primeira coisa que nós precisamos ter, irmãos, para ter uma fé operante, é entender que Deus ama. É entender que Deus não te rejeita. É entender que Deus te ouve. É entender que tudo aquilo que Ele faz por ti é por amor.
Por mais que você se sinta indigno, por mais que você não se sinta merecedor, mas não é por tuas obras, é por causa de Jesus Cristo. É porque Jesus morreu por você, e a Bíblia diz que porque Jesus morreu por nós, nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, Deus olha para nós e Ele não vê os nossos defeitos, as nossas limitações, debilidades, Ele vê o Filho dEle. Ele olha e vê Cristo, irmãos. E por isso que tem tanto favor na nossa vida. E por isso que nada nos separa desse amor. E é por isso que você pode saber que no momento em que você chama por Jesus, que você ora, que você clama, que você está num momento de tribulação, Deus te ouve. Há um versículo lá no Novo Testamento também, em que Jesus disse: se pedir alguma coisa em meu nome. Lembra desse versículo? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E ele termina dizendo: para que a vossa alegria seja completa. Sabe, irmãos, quando eu escuto isso, eu imagino um pai. Quem é pai ou mãe aqui? Acho que todo mundo, né? E é uma verdade de que a maior alegria de um pai e de uma mãe é ver o filho alegre e feliz. Quando a gente dá alguma coisa a um filho, quando a gente compra alguma coisa para o filho, às vezes se sacrifica tanto, dá até o que não pode dar, não é assim? Para quê? Só para ver aquele sorrisinho no rosto. Porque o pai e a mãe se alegra em abençoar seus filhos. É assim ou não é, gente? É a mesma coisa com Deus. Ele disse: se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu vou dar, para que a tua alegria seja completa. Ou seja, Deus quer ver seu povo satisfeito, realizado, feliz, com a sua fé operante e levantando suas mãos e adorando seu nome, louvando seu nome. Mas quando a gente tem aquela mentalidade: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus sente alguma coisa por mim? Será que eu não sou um esquecido de Deus aí nessa vida? Será que eu não nasci para sofrer? Deus não se importa comigo? Quando a gente tem essa mentalidade errada, que não é a Bíblia que ensina, mas o mundo que ensina, o diabo diz essas coisas, mas não é Deus que ensina isso. Quando nós temos essa mentalidade, nós não conseguimos crer em Deus. Nós oramos, mas ficamos em dúvida: será que Deus me responde mesmo? Será que Deus me ouve mesmo? Será que Deus tem misericórdia da minha vida mesmo? E isso, amados, me faz lembrar daquela história daquele homem que tinha um filho doente. O filho era lunático. E ele chegou até Jesus. E ele falou, lá em Mateus capítulo 9 está essa história desse pai. E ele chega para Jesus e diz: olha, o meu filho é lunático, o meu filho é perturbado. Ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. E eu trouxe meu filho para teus discípulos, e os teus discípulos não puderam curar meu filho. Aí ele fala para Jesus: se tu pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. E Jesus olhou para aquele homem, sabe o que foi que Jesus respondeu? Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem crê. Sabe por que aquele homem falou para Jesus assim: se tu pode fazer alguma coisa por nós, tem misericórdia? Aquele homem não acreditava na compaixão de Jesus pelaquela criança. Tanto é que depois que Jesus cura o menino, ele fala para Jesus assim: me ajude na minha incredulidade. Ele pede misericórdia a Jesus por causa da incredulidade que ele estava tendo no momento em que ele não creu que os discípulos pudessem libertar aquela criança. Isso é muito importante. Talvez você pense: isso não tem importância, mas tem, irmãos. Você acreditar que Deus te ama e você acreditar que Deus quer abençoar a sua vida. Na verdade, a Bíblia diz que Ele já abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas Deus precisa da tua fé. Deus precisa que você creia. Deus precisa que você receba do amor de Deus. Que você acredite e que você deixe esse amor encher o seu coração a ponto de entender e a ponto de descansar nas promessas do Senhor. Porque quando você entende esse amor pela tua vida, você tem condição de descansar, irmãos. Você ora e você entrega na mão de Deus o seu problema. Você ora e você entrega nas mãos de Deus a tua vida, o teu futuro, as coisas que você tem passado. E você deixa o amor de Deus encher o teu coração de tal forma porque sabe que Ele é o teu Pai, Ele te ama e Ele cuida da tua vida. Porque Ele é teu Pai, Ele não te deixa só. Ele disse: eu nunca te deixarei só, eu nunca te abandonarei. Por quê? Porque Ele ama
Amados, precisamos receber esse amor. Porque a nossa vida de adoração vai ser afetada. Porque a nossa vida de fé vai ser afetada. E que nessa noite o Senhor crave no teu coração essas palavras. E que você possa sair daqui hoje cheio do amor de Deus. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Quando nós não temos entendimento de que Ele nos ama, nós não conseguimos amar as outras pessoas, irmãos. Quando nós temos dúvidas se Deus nos ama, nós não conseguimos dar amor para ninguém. Mas quando nós deixamos o amor de Deus encher o nosso coração, nós vamos conseguir amar as outras pessoas. Nós vamos conseguir ter misericórdia das outras pessoas. Nós vamos conseguir perdoar, porque nós sabemos que nós recebemos de graça e é de graça que a gente vai dar. Não é assim, queridos? Aleluia. Eu quero ler mais alguns versículos. Aqui em Jeremias, capítulo 31, lá no Velho Testamento. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Ele é maravilhoso. Vocês estão entendendo, mesmo eu falando assim meio complicado? Jeremias capítulo 31, versículo 3. Na parte B do versículo, a segunda parte do versículo diz assim: com amor eterno eu te amei, isso com benignidade eu te atraí. Irmãos, sabe como é a forma que Deus atrai o povo, os seus filhos? É com benignidade, é com bondade, é com amor. Quantas vezes eu já ouvi isso e eu entendo o que a pessoa está querendo dizer. Eu entendo, amém? Mas nós vamos colocar as palavras certas no lugar certo. As pessoas dizem assim, se fulano está no mundo, né, está no pecado, se ele não vem pelo amor, vem pela... vocês conhecem, né? Vocês conhecem esse ditado. Não vem pelo amor, vem pela dor. Irmão, sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que a pessoa está querendo dizer assim, que aquela pessoa, se ela não vem para a igreja, não vem para o Senhor, por amor a Deus, ela vai vir na hora que ela estiver passando uma dor. É isso que eu entendo. Porque, irmãos, isso é natural do ser humano. Amém? Olha, se uma pessoa está no mundo e ela não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, de nada, de evangelho, de Jesus, de nada, nem de Espírito Santo, mas ela ouve que Deus é bom e ela ouve que Deus cura, sara, liberta, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, que Ele é o pastor, que nada falta, que Ele ama, que Ele cuida. Quando aquela pessoa estiver passando um problema sério, ela vai se lembrar de Deus. E ela vai pedir socorro a quem? A Deus. E Deus, que é maravilhoso, bom, benigno, Ele vai o quê? Socorrer. Então, por conta disso, a gente pensa assim, que Deus colocou a dor para a pessoa vir. Não é assim que a gente às vezes entende, quando vem pelo amor. Deus não é mau. Ele diz que é com a benignidade que Ele atrai a gente. Aleluia. Com bondade eu te atraí. É a bondade de Deus que nos atraiu, não é a maldade. Deus nunca vai fazer o mal, usar de um artifício e de uma ferramenta de Satanás para fazer o mal a uma pessoa que Ele ama. Isso é coisa de quem é bipolar. Ama, mas daqui a pouco está. Não, irmãos, nós nunca colocaríamos uma coisa muito ruim na vida de um filho nosso só para nós termos a atenção dele. Eu acredito que nem um pai faria isso, eu jamais faria. Para ganhar a atenção das minhas filhas, eu colocar uma coisa muito ruim, um problema, um desemprego, fome, câncer, para que elas voltem. Não, irmão, pai e mãe que ama não faz isso. Concorda comigo? Deus, Ele diz, Jesus falando a respeito do caráter de Deus na palavra, Jesus disse certa vez, Ele disse, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ele fez uma comparação entre Deus e os homens. Ele diz, vocês são maus e vocês só fazem o que é bom. Vocês sabem fazer o que é bom para os filhos. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial. Quanto mais, não é quanto menos, irmão. É quanto mais. Então Ele nos atraiu pela bondade dEle.
É um amor tão grande que a gente não pode mensurar. A nossa cabeça, a nossa mente não entende ainda que tamanho de amor é esse. Deus se encarnou em Cristo e morreu na cruz pelos nossos pecados. E é assim que Ele nos atrai, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Amém? Aqui em 1 João, amigo, por favor. 1 João, capítulo 4. Verso, vamos ver do 19, diz assim: nós amamos, ou nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você ama Jesus? Eu também. Mas sabe que esse amor que temos por Ele é reflexo, ou é resultado do amor que Ele tem por você? Ele te amou primeiro. Ele te quis primeiro. Ele te chamou quando você nem queria saber dele. Ele te buscava antes de você querer saber dele. Na verdade, em toda a história da Bíblia, desde Gênesis, desde o começo do mundo, desde Adão, você nunca vai ver o homem buscando Deus primeiro. Em nenhum dos casos em que pessoas na terra responderam a Deus ou a esse amor, nenhuma vez foi o homem que foi a Deus primeiro. Todas as vezes é Deus que vai e busca o homem. Você pode ver que quando Adão e Eva pecaram, quem foi que veio para o jardim? Deus. Eles estavam o quê? Escondidos de Deus. Fugiram. Mas Deus veio: Adão, aonde estás? E Deus vem até Adão, restaura Adão, perdoa seus pecados e começa um relacionamento com Adão de novo. Com Noé foi assim, com Abraão foi assim, com Moisés foi assim. É sempre Deus vindo até o homem e buscando o homem. Com Paulo foi assim, com Pedro foi assim, com você foi assim. Isso fala para mim de amor. E eu quero que você entenda isso, irmãos, é ou não, o Espírito Santo, para que a tua vida de fé, tua vida de oração não seja mais a mesma. Amém? Seja mudada não somente tua vida de oração, mas a tua vida de relacionamento com Deus. Aqui em Efésios, capítulo 3, verso 14, vamos abrir lá também. Diga: Deus me ama e Ele cuida de mim. Aleluia. Espera só um pouquinho que eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui na Bíblia. Abrir? Acho. Efésios 3, verso, a partir do 14, diz assim. Acho que vocês já sabem que essa passagem aqui está falando de uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo, tá bom? O apóstolo Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Mas, como foi uma oração inspirada pelo Espírito Santo, essa oração pode ser feita também por nós. E é um exercício, irmãos, muito saudável fazer essa oração pela sua própria vida. Sabia? Por quê? Porque foi uma oração ensinada pelo Espírito Santo. Então é uma oração que funciona. Ele disse assim, o apóstolo Paulo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Olha, esse finalzinho aqui é que eu quero chamar a tua atenção. Quando ele está orando, ele diz, ele pede a Deus para que o povo daquela igreja de Éfeso possa compreender
em 4 dimensões, que ele fala aqui, ó, largura, comprimento, altura e profundidade. Para que a igreja possa conhecer nessas 4 dimensões o amor de Cristo. E ele diz embaixo que excede ou que ultrapassa todo o entendimento. Para quê, irmãos? Paulo achou necessário que a igreja tivesse esse entendimento desse amor tão grande. Ele termina dizendo: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, qual o propósito? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa interessante. Quando compreendemos o amor de Cristo, imediatamente nós somos tomados. Em nome de Jesus, está tudo bem? Não machucou, em nome de Jesus. Tudo bem, né, meu bem? Ele diz: nós somos tomados pela plenitude de Deus. E essa palavra, irmãos, plenitude, ela quer dizer máxima glória. Olha que coisa interessante. Quando a Bíblia fala de plenitude de Deus, ela está falando da máxima glória de Deus. Ou seja, Paulo orou para que o povo tivesse entendimento desse amor maravilhoso que Jesus tem, que ultrapassa nosso entendimento, que a nossa mente não consegue entender, mas que Deus revelasse, que Deus trouxesse entendimento. Para quê? Para que eles fossem cheios da máxima glória de Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós começamos a compreender o amor de Deus pela nossa vida, todo o medo desaparece. O medo desaparece, a insegurança desaparece, o temor do mal desaparece, tudo desaparece quando entendemos que Deus nos ama. E a nossa oração hoje é para que o Senhor revele no nosso coração, em todo o nosso entendimento, que amor é esse que Cristo tem pela nossa vida. Que sejamos tomados por essa glória, sejamos tomados por essa vida, que sejamos, amados, cheios dessa plenitude, para podermos ter uma vida diferente. Aleluia. Ele diz mais, no final, no versículo 20, quando ele termina falando dessa plenitude, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ou essa máxima glória que opera em nós. Quando compreendemos esse amor, nós podemos usufruir daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou o que você tem pensado. O que você tem pedido a Deus? O que você tem clamado nos pés do Senhor? O que você tem estado firme em oração pedindo a Deus? Ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Mas você só vai ter consciência quando você entender que Ele vai fazer porque Ele te ama. Porque o teu entendimento não concebe esse amor, mas o teu espírito concebe, irmãos. Sabe que no nosso espírito nós podemos compreender essas coisas. Há coisas que a nossa mente não entende, mas o nosso espírito entende. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas. E que as coisas do Senhor, elas não são compreendidas com a mente, mas elas são discernidas no nosso espírito. Isso é maravilhoso, irmãos. Há momentos na nossa vida que a nossa mente não entende nada, mas no nosso espírito nós podemos saber que tudo vai bem, que nós podemos descansar, que nós podemos confiar, porque a nossa mente pode estar um turbilhão, mas no nosso coração nós estamos firmados nesse amor, sabendo que tem alguém muito maior do que eu e você, que nos ama, que cuida da nossa vida, que sabe quantos cabelos tem, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, que prometeu que não vai nos desamparar, não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoia no teu próprio entendimento, não se apoia nas notícias desse mundo, não se apoia na tua mente, vai falar, se apoia nesse amor. Deus me ama, e porque Ele me ama, Ele fará infinitamente mais. Porque Ele me ama, aquela porta se abrirá. Porque Ele me ama, as coisas irão mudar. Porque Ele me ama, o curso da minha vida está sendo mudado. Porque Ele me ama, Ele não me nega aquilo que eu tenho pedido. Ele fará infinitamente mais do que eu tenho pedido ou pensado. E depois dessa consciência, irmãos, adora a Deus. É tempo de adorar, não é tempo mais de ficar pedindo.
É tempo de receber o amor de Deus e se levantar em adoração, se levantar em louvor, e os de repente de Deus vão se manifestar em tua vida. Aleluia. Quando nós entendemos esse amor, nós vamos adorar. Isso me faz lembrar de Paulo e Silas, né, da prisão. Porque eles estavam debaixo de uma situação muito difícil. Eles estavam presos, eles estavam no cárcere. E eles estavam passando por aquela circunstância. Porque eles estavam pregando o evangelho. E eles foram perseguidos, eles foram colocados naquela prisão suja, imunda. Presos os pés, presos as mãos no tronco, humilhados naquele lugar. Mas a Bíblia conta que meia-noite, irmão, naquela tribulação, meia-noite, dentro daquela sujeira, aqueles ratos, naquela prisão fedorenta, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não ficaram pensando, né? Certamente não pensaram, porque aquilo que a gente pensa, a gente fala. Eles não ficaram pensando, Deus não nos ama, não. Deus nos abandonou aqui nessa prisão. De que adianta pregar o evangelho? De que adianta estar pregando a palavra onde nós estamos? Não, Paulo e Silas não ficaram pensando nessas coisas. Eles começaram a cantar louvores, orar e cantar ao Senhor, cantar um hino, cantar uma música, meia-noite, irmãos, fazendo barulho na prisão. Todos os presos estavam lá, certamente querendo, né, ficar em silêncio para poder ver se dormia, mas eles começaram a cantar tão alto que todo mundo ouvia na prisão. E de repente, diga de repente, Deus gosta de repente. Deus faz as coisas de repente. De repente, irmãos, quando você está no lugar correto. Qual é o lugar correto? O lugar da adoração, o lugar da oração, o lugar da confiança, o lugar que você está recebendo o amor de Deus. De repente, irmãos, as coisas mudam completamente. Você crê nisso? E foi assim com eles. De repente deu um terremoto lá. As portas se abriram, os grilhões se abriram, as prisões se abriram. Todo mundo foi livre da prisão. Paulo e Silas foram livres da prisão. O carcereiro ficou admirado, impressionado com aquele milagre e gritou: o que eu posso fazer para ser salvo? Aquele homem foi salvo, foi batizado naquela mesma noite, lavou os vergões de Paulo e Silas, levou eles para casa, alimentou a Paulo e Silas, e foi uma grande vitória e uma grande derrota no reino das trevas. Por quê? Porque eles resolveram cantar louvores, eles resolveram entender, irmãos, que Deus não estava abandonando eles naquela prisão, mas eles sabiam que o Deus que eles serviam é grande e é poderoso para fazer infinitamente mais do que eles estavam pedindo ou crendo. Eu não sei o que eles oraram, mas uma coisa eu sei: Deus entrou, interviu naquela situação de repente. E eu creio, irmãos, em de repente de Deus. E parece que Deus gosta de repente. Aquele momento em que você não, Ele te pega de surpresa com a bondade dEle. Não teve experiência assim na sua vida já com Deus? Ele te pega com a bondade dEle de repente em nossas vidas. Mas Ele precisa, como eu já disse, nos encontrar louvando, nos encontrar adorando, nos encontrar em um lugar, irmãos, que está recebendo o amor de Deus. Eu sei que Ele me ama, Ele é meu Pai, e nada me separará do meu Pai. O pior defeito que você tiver, meu irmão, isso não separa você do amor dEle. Quando Ele te chamou, Ele já te conhecia, Ele já te via, e Ele te chamou do jeito que você é, mas Ele não vai te deixar do jeito que você está. Mas isso só vai mudar quando você receber do amor. Obrigado porque você me ama como eu sou. Aleluia, isso é libertador. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Não. Ele já te ama 100%. Jesus disse que da mesma maneira que o Pai ama a Ele, a Cristo, Ele ama a nós. Da mesma maneira que Ele ama Jesus, Ele ama você. Vamos ler mais algumas coisas aqui. Eu posso dizer que é a segunda parte dessa ministração. Está aqui em João capítulo 13. João capítulo 13. Vamos ver do verso 34.
diz assim, Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Diga, mandamento. Então não é opção, ok, irmãos? Aleluia. Diga, amar não é uma opção, é um mandamento. Ele disse, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Aí ele diz como é que a gente tem que amar os outros. Ele diz, assim ou da mesma forma, como eu vos amei. Alô? Está vendo o modelo qual que é? Como eu vos amei, que vós também ameis uns aos outros. Tem duas coisas importantes aqui que nós podemos tirar desse versículo. Tem várias, né? Mas duas coisas só que eu quero destacar. É que ele diz, amais uns aos outros como eu amei. Então, como é que Jesus amou a gente? Ele nos amou de forma incondicional, não é? Nós não éramos amáveis, irmãos. Nós não éramos amáveis. Mas Jesus nos amou. Então, isso quer dizer que Ele quer que a gente ame os outros da mesma forma. Ou andem em amor da mesma forma. Porque tem pessoas que são amáveis, mas tem pessoas que não são tão amáveis, concorda? Ó, irmão, fala a verdade. É verdade, viu? Tem gente que não é muito amável não, né? Aquela pessoa no trabalho que te persegue, aquele teu vizinho que te persegue. Mas, irmãos, ele diz que devemos amar da mesma forma. E amar, irmãos, não é um sentimento. Amar é uma decisão. Andar em amor com uma pessoa é uma decisão que a gente toma. A gente pode até não gostar da pessoa, mas a gente tem que amar. Como é que pode não gostar e amar? Porque amar é um comportamento que você tem com aquela pessoa. Não é um sentimento meloso. É um comportamento. Porque a Bíblia diz que o amor, lá em Coríntios 13, você pode ler em casa, não dá tempo para a gente ler. 1 Coríntios 13, ele diz o que é o amor de Deus. Ele diz o amor é o quê? É paciente. Quem lembra? O amor é benigno, não se ufana, ufanar é se orgulhar, né? Não se ensoberbece. O amor não se alegra com o mal, mas se regozija com a justiça. Então eu vejo nesse capítulo, e tem outras coisas, eu vejo nesse capítulo que o amor é um comportamento. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, às vezes a gente pensa que amar é ficar, fulaninho, eu te amo tanto, você é uma pessoa... Não, irmãos, amar, quando você tem paciência com alguém, você está amando. Aquela pessoa grossa que te xinga e você tem paciência, ou deixa a paciência de Deus fluir, isso é amor. Uma coisa interessante que eu acho também lá em Coríntios 13, que ele diz que o amor, ele não suspeita mal. Então, às vezes, a gente fica julgando, né? Eita, será que fulano está pensando de mim? Será que fulano está dizendo de mim? Isso é, irmãos, falta de amor. Porque o amor, ele evita pensar mal dos outros. Mesmo que uma circunstância pareça que aquela pessoa está fazendo mal, mas o amor decide não pensar o mal dos outros. Decide pensar o melhor. Não, aquele irmão deve ter feito aquilo. O irmão passa na rua, o irmão não te vê, ou aquela pessoa da tua família não te vê, aí não fala contigo, aí você vê a pessoa e vê que ela não falou com você, aí imediatamente a carne vai dizer, olha aí, me cumprimenta na igreja, mas me vê na rua, passa e você faz que não me vê. Mas será que aquela pessoa estava se fazendo mesmo, que não estava te vendo? Pode ser que ela não estivesse te vendo mesmo. Mas quem é que está pecando? Aquele que não falou ou aquele que está suspeitando mal? Quem suspeitou mal. Porque a Bíblia diz que o amor nunca suspeita mal. É melhor pensar assim, não, ele não falou, deve ser porque está apressado, deve ser porque não me viu. Isso é um comportamento de quem ama. E às vezes você não dá uma palavra, você não faz nada, você simplesmente tem um comportamento correto. Vocês estão entendendo? Então, Jesus nos ama assim, Jesus não suspeita mal. Ele tem paciência, ele perdoa. Quantas vezes for preciso, ele perdoa. Então, ele fala dessa forma que nós devemos nos comportar. Você pode estar pensando assim, mas é muito difícil viver assim. É difícil quando a gente não entende do amor de Deus por nós. Porque ele diz assim, olha que coisa interessante, ele diz, eu quero que vocês
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E isso tem uma coisa muito interessante também aqui, que é o quê? Quando nós recebemos o amor de Deus, ou o amor de Jesus, como ele está dizendo aqui, a forma que ele nos ama, quando nós recebemos esse amor, compreendemos esse amor, a gente vai conseguir amar os outros. E eu falei antes na pregação aqui, de que você não tem condição de dar o que não tem, concorda? Então, se você não recebe do amor de Deus, não tem como você dar. Por isso que é importante nessa noite, irmãos, você hoje pedir ao Senhor, fazer essa oração. Senhor, eu quero receber do teu amor. Porque quando você recebe do amor, quando você entende do amor, você consegue dar. Quando ele enche você com esse amor, você consegue dar. E como é que Deus nos enche com esse amor? Quando nós temos a consciência disso. Aqui em João ainda, capítulo 15, abra lá por favor. Estamos em João, vamos pular só 2 capítulos. Daqui a pouquinho a gente já está encerrando. João 15, versículo 9, ele fala praticamente a mesma coisa. Preste bem atenção no que ele está falando aqui. Ele diz assim: como o Pai me amou, olha só, olha essa palavra que ele usa antes, como. Esse como, ele significa da mesma forma, do mesmo modelo. Ele diz, como o Pai me amou, eu também amei vocês. Ou seja, porque Jesus recebeu do amor do Pai e andou na consciência do amor do Pai, ele praticou a mesma coisa que o Pai. Ele se comportou da mesma forma que o Pai se comportou com ele, ele fez isso conosco. Aí ele diz depois, permanecei no meu amor. Então o Pai amou a Jesus. Jesus recebe o amor do Pai, é cheio desse amor do Pai, e ele faz a mesma coisa por nós. Aí ele diz para nós, agora permaneçam. Pessoas cheias da consciência do amor, elas andam em amor. Pessoas com consciência de dores, de mágoas e tristezas, elas não conseguem amar as outras pessoas. Você já ouviu essa frase que diz assim, toda pessoa ferida, ela fere os outros? Isso é mais pura verdade. Quem vive ferindo as pessoas é porque é uma pessoa que é ferida. Porque ela está sendo ferida, ou porque ela é ferida, ou porque ela não conseguiu ainda receber do amor do Pai, ela não consegue se comportar de outra forma. Isso é natural, ninguém consegue dar o que não tem. Mas você tem do amor de Deus. A Bíblia diz que Ele derramou no teu coração. Você que é nascido de novo, Ele derramou o amor dEle no seu coração. E você pode andar nessa consciência. É apenas a questão de consciência, de conhecimento. Eu tenho o amor do Pai e eu posso dar aquilo que o Pai me deu. Por isso que Ele diz, permaneçam no meu amor. Permanece, irmão. Permanece. O pastor falou sobre perseverança, né, no começo. E ele disse, a perseverança faz parte da vida de fé, é verdade. A Bíblia chega a dizer que a perseverança, ela precisa ter uma ação completa, não é? Para que sejamos perfeitos, como nosso Pai é perfeito. Toda perseverança tem uma ação completa. E eu achei muito bonita a definição de um ministro sobre essa ação completa. Ele perguntou certa vez ao Senhor, ele disse, Senhor, o que é uma ação completa? Que eu não sei. Já que eu tenho que ter uma perseverança para andar em fé, e essa perseverança tem que ser uma ação completa, o que é que significa ação completa? Você já perguntou isso a Deus? Tem coisa que a Bíblia diz que a gente diz que crê, mas a gente não sabe o que é que está dizendo, né? E esse é um desses versículos. A perseverança precisa ter uma ação completa. O que significa isso? E o Senhor falou para ele assim, ação completa é só parar de crer quando aquilo terminar. É não desistir enquanto aquilo não se completar. É você permanecer firme naquilo que você está crendo até que se manifeste. Se não está completo, se não aconteceu, então precisa ainda perseverar. Quando é que eu sei que eu tenho que perseverar ainda? Quando você sabe que aquilo ainda não foi concluído. E para andar em amor, nesse amor de Deus,
precisamos perseverar no amor. Porque muitas coisas vão acontecer para que nós não andemos em amor e em compaixão. Sabe, meu, deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre isso também. Que o Senhor certa vez falou para mim. Ele disse, nós temos muita facilidade em andar em amor, em misericórdia com o povo de fora. Com o povo da igreja, com o povo... Mas às vezes nós não estamos sendo misericordiosos e cheios de compaixão com aqueles que são de casa. Alô? Às vezes a gente fala de amor, anda em amor, de misericórdia, mas quando chega com os nossos, a nossa família, aí a gente cobra, a gente só aponta o dedo, a gente quer que seja perfeito, e a gente quer ir. Não, vamos andar em amor e misericórdia, começando pelo lugar mais difícil, que é dentro de casa. Porque na igreja é mais fácil. Você pode pensar que não, mas é o lugar mais fácil, porque está todo mundo reunido, tem uma unção coletiva, está todo mundo no mesmo propósito, está todo mundo ali buscando a Deus, é mais fácil. Mas quando a gente chega no dia a dia dentro da nossa casa, às vezes a misericórdia está curta, a compaixão está curta, olhamos para as pessoas da nossa família com uns olhos diferentes, não com aqueles olhos de misericórdia, com aquele olhar de compaixão, com aquele olhar de mansidão. Mas, irmãos, tudo isso é possível quando nós estamos recebendo do amor que vem do alto, nos prostrando diante de Deus e recebendo. Pai, obrigado porque você me perdoa. Porque quando você sabe que Deus lhe perdoou, você consegue perdoar os outros. Quando você olha para você e vê suas fragilidades, suas fraquezas, e que Deus te perdoa todos os dias, você consegue olhar para os outros e eu vou perdoar porque eu fui perdoado. Eu vou dar porque eu recebi. Eu vou dar porque eu tenho. Sabe, irmãos, é religiosidade. Quando nós estamos recebendo perdão todos os dias de Deus, mas nós estamos prendendo o perdão para o nosso próximo, para aquele que está do nosso lado. E Deus não quer que a gente viva assim. Amém? Deus quer que a gente tenha uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de respostas. Mas isso vai estar acontecendo no momento em que estamos recebendo o fluir da graça, da presença de Deus. Vou dizer o último versículo, irmãos, para não me demorar. Aqui ainda em João capítulo 15, versículo 12. João 15, verso 12, diz assim. Só um minutinho. Alguém poderia ler para eu não precisar abrir? O pastor pode ler, por favor, esse verso. João 15, 12. Lê o próximo também. Amém. Ele disse, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. É o mesmo modelo de amor, mas voltando a frisar, porque eu quero que isso fique bem guardado no seu coração. Não vá adiante sem receber dessa consciência de que Ele te ama, recebe desse amor, recebe dessa graça, e você vai ver que quando você está andando cheio disso, vai ser mais fácil fazer isso para com os outros. Amém? Você podia baixar a sua cabeça para nós orarmos sobre isso? Ore ao Senhor agora. Se você está tendo dificuldade de entender o amor de Deus por você, de receber perdão, de receber compaixão de Deus, de receber resposta de suas orações, de entender que Deus ama você, talvez você já tenha pensado na sua vida assim, que você é uma pessoa sem sorte, uma pessoa que nada dá certo na sua vida, uma pessoa que não tem futuro. Se esses pensamentos passam pela sua cabeça, ore agora ao Senhor. E peça a Ele que a compreensão do amor dEle encha o teu coração, encha a tua vida, encha teu curso de vida, teu futuro, teu coração, tua alma nessa hora. Aleluia. Peça a Ele para que você possa fluir no amor de Deus, para que Ele cure com esse amor toda dor, toda rejeição, toda mágoa, toda tristeza,
toda depressão. Em nome de Jesus, Pai. Eu falei tua palavra, ministrei sua palavra. Falei sobre o teu amor tão grande que tens por nós, Pai. E eu oro como Paulo orou. Eu te peço para que a tua igreja aqui na cidade de Goiás, Pai, esse povo reunido aqui na cidade de Goiânia, teu povo reunido aqui nesse bairro, nessa congregação, nessa hora, nesse lugar, sejam cheios do conhecimento da tua palavra, do conhecimento do amor de Cristo que excede todo entendimento. Que eles possam com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor tão grande que excede todo entendimento, Pai. Que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus, para que eles possam, Senhor, ser cheios de uma ousadia, ser cheios de uma nova vida, uma nova forma de andar, de se comportar, uma nova forma de viver na tua presença. Que eles sejam cheios do espírito de adoração e de louvor, que eles sejam cheios de ousadia através desse amor, Pai, e que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Que seja destravado tudo aquilo que impede o teu fluir, Pai. Sobre cada um deles, nessa noite, a tua unção não sendo derramada poderosamente, copiosamente, como uma chuva, Pai. E que eles possam viver o que nunca viveram, ter o que nunca tiveram. E possam, Pai, conhecer uma dimensão maior e melhor do teu amor, Pai. Não somente para com eles, mas para com a vida daqueles que estão em redor deles, Senhor. Flui da tua graça, flui da tua vida, flui do teu amor. Pai, que os canais sejam desobstruídos e que feridas sejam curadas, relacionamentos sejam restaurados e perdão possa fluir como um rio na família, na casa e na vida de cada um deles, Pai. Abre os olhos do coração, abre os olhos do entendimento, Pai, para que possamos ver a esperança do nosso chamamento. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, eu declaro sobre este lugar o seu reino, o seu senhorio, o seu amor. Amor incondicional, amor que perdoa, amor que é restaurador, amor que renova, Pai. Dá os olhos do teu coração sobre eles, Pai. Que eles não vejam como homens naturais, mas vejam como tu vês as coisas. Que eles olhem para as pessoas como você olha, com compaixão, com misericórdia, Pai. Nos ajuda a viver esse amor. Em nome de Jesus, cura, restauração, libertação, vida, portas abertas, promoções, cura de depressões, tristezas, sintomas de tristeza profunda, seja curada pelo seu amor, Pai, que sua mão seja estendida sobre a vida dessa pessoa e que sua vida seja transformada para sempre. Eu creio nisso. Assim seja, onde houver ódio, haverá restauração, onde houver mágoa, haverá restauração, Deus entrando em operação, Deus entrando nos lares, Deus entrando nas circunstâncias e mudando circunstâncias, Senhor, em nome de Jesus, flui da sua vida, flui da sua graça, flui da sua unção, para a sua glória. Eu creio que como chuva sendo derramada nesse lugar. Aleluia. Deixe-se molhar. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nunca mais ela será a mesma, Senhor. Nunca mais, Pai, ela veio aqui com esse propósito, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o seu nome, toda glória a Ele. Ele é bom, Ele nos ama. Aleluia. Vamos cantar um louvor. O pastor vai ministrar algo. Aproveite para adorar nessa hora a Ele.
Enquanto a gente louva, você serve a Deus com as suas ofertas, amém? Quantos vão sair daqui hoje com a consciência desse amor? Talvez você está pensando aí, será que eu vou conseguir? Mas quando você tem a consciência desse amor, você sabe que o seu Pai está cuidando de você. Não desista. Não feche a porta que Ele abriu. Sai do seu lugar e oferte ao Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Ajuda aqui, Leila. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Te amamos também, Jesus. E com esse amor que o Senhor nos amou, nós iremos amar os nossos irmãos. Não guardaremos esse amor só para nós, mas ele fluirá de cada um de nós, porque o teu amor flui de cada um que aqui está. Queremos compreender a altura e a profundidade, a largura e o comprimento desse amor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Sou sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Não sejamos como o sacerdote ou o levita que passaram
de largo daquele homem que estava caído, mas que sejamos como o bom samaritano que se aproximou, que se aproximou, que se aproximou e estendeu a sua mão para aquele homem e o sarou e o curou e o entregou. Nossas atitudes para com o nosso próximo precisam mudar. Precisamos mudar nossas atitudes. Uma consciência de andar em amor. Andar em amor é o que o Senhor quer de nós, para que possamos receber a plenitude dele. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Amém. Amém, igreja? Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês.